Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é para você que vem procurando cursos para aprender muito mais sobre o mundo dos drones, mas está muito em dúvida porque tem muita coisa no mercado. Então nesse vídeo a gente vai explicar tudo o que você pode esperar desse curso e também o que a gente não vai abordar. Esse curso online ele é voltado para dois tipos de perfis. O primeiro é o perfil da pessoa que quer ter um drone, só que quer usar para nível profissional, ou seja, quer abrir uma empresa, quer viver disso, quer aprender a pilotar com qualidade, saber todas as normas e oferecer serviços com isso. Pode ser que essa pessoa que quer oferecer serviços vai utilizar o drone como renda principal ou vai utilizar o drone como renda extra, como complemento da sua renda. Não tem problema nenhum. Cada um segue da maneira que for melhor. Porém, se a sua ideia é ter um drone e aprender todos os pilares teóricos, ou seja, legislação a fundo, no mínimo detalhe, para poder voar dentro das normas, configuração dos aplicativos de voo para você saber exatamente o que você está fazendo, escolher o melhor equipamento e entre diversas outras dicas fundamentais para você seguir profissionalmente, esse curso é para você. Se você vai utilizar ele como renda principal ou como complemento de renda, essa é uma decisão única e exclusivamente sua. Porém, se for qualquer um dos casos, esse curso é o lugar para você. Agora vamos supor que você queira um drone, porém você quer voar a lazer no final de semana, numa viagem que você planejou, num churrasco com a sua família, na sua casa do interior, na praia, qualquer lugar assim, não tem problema. Esse curso ele também é voltado para lazer. Ou seja, quem comprar esse curso vai ter muito conteúdo agregado, muito mais do que cursos que são voltados apenas para lazer, porque esse curso engloba diversos temas que eu vou citar agora. Então, se você tiver vontade de ter um drone, só que não sabe qual é o equipamento, mas quer voar a lazer, esse curso é sim também para você. Aqui tem um banho de conhecimento e você vai gostar muito. Deixa eu mostrar para vocês quais são os tópicos que vão ser abordados. Eu tô até com a minha cola aqui, o computador e um café, porque é bastante conteúdo, então deixa eu mostrar para vocês tudo que vocês vão aprender nesse curso. A primeira etapa que a gente vai falar é regulamentação, tá? A gente tem que começar com essa parte teórica, que é um pouquinho mais chata, um pouquinho de blá blá blá, mas é fundamental para você aprender tudo que envolve o mundo dos drones e fazer tudo dentro das leis, legal? Então, dentro de regulamentação, deixa eu falar o que vocês vão aprender. O primeiro tópico vai ser a Anatel e o porquê falamos desse órgão quando a gente fala de drone. O segundo tópico vai ser o que precisamos fazer perante a Anatel. E a terceira etapa é o processo detalhado e mastigado de toda a homologação, tanto do seu drone quanto do seu rádio controle. Já vou deixar um spoiler, que isso é obrigatório por lei, tá? Antes de passar para o próximo modo, a gente faz um resumão com todas as dúvidas da Anatel e depois a gente vai falar da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nós vamos explicar o porquê a ANAC está no mundo dos drones, quais as diferenças entre as classes de drones, os limites horizontais, os limites verticais, se pode ou não voar em cima de pessoas não anuentes e o que fazer nesse caso. A gente vai explicar o que é o cisante, qual dos dois tipos você pode escolher, qual que é melhor para cada caso, como fazer o processo de emissão do cisante e diversas outras informações muito importantes referentes à ANAC. Depois disso, a gente vai falar sobre o ARO, análise de risco operacional, o que é, quando que tem que preencher, como preencher. Falamos também sobre o DCEA. Quando a gente fala sobre o DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a gente abre um leque gigante. Então eu vou até ler aqui para vocês, tá? A gente vai falar o porquê o DCEA está no mundo dos drones. A gente vai falar também o que é o SARPAS e como fazer o registro no sistema. Vai explicar todo o menu do SARPAS, para que serve cada pontinho, as diferenças dos perfis de operações, qual é o melhor perfil de operação para grandes centros, para locais afastados, qual é o melhor perfil para cada situação. Depois a gente vai mostrar o passo a passo mastigado de como fazer uma solicitação de voo no SARPAS, que é obrigatório por lei para a grandíssima maioria dos drones, o que fazer quando uma solicitação de voo não for aprovada, e no final a gente vai fazer sim uma reunião sobre todas as dúvidas possíveis que podem ter surgido na sua cabeça quando a gente falou sobre o DCEA. Depois disso a gente vai falar sobre o seguro reta, o porquê a gente precisa desse seguro, qual é o outro tipo de seguro que existe, quais as características, vai falar sobre o manual do equipamento, vai falar sobre a DJI-NFZ, como conferir se você está numa área restrita ou não, quais são as características de cada área, como fazer o desbloqueio de uma área azul dentro da DJI-NFZ, e depois de finalizar a parte de legislação, a gente vai fazer um resumão com todas essas informações.
beleza? Depois a gente vai continuar, não para por aqui não, isso daqui é só o primeiro caminho. Depois disso tudo, a gente vai para uma parte que talvez seja muito importante e decisório para você que ainda não tem um equipamento e tá de olho em qual comprar. A gente vai abordar quais são as fabricantes de drones e quais a gente recomenda e quais não recomenda, e quais os motivos, a gente vai entrar em mais detalhes, tá bom? Além disso, a gente vai fazer uma recomendação de drones dentro de uma certa faixa de preço. Por exemplo, a gente vai fazer uma recomendação de drones até R$4.000, seja para uso profissional ou para lazer. A gente vai sempre abordar as duas, legal? Depois a gente vai fazer uma recomendação de 4 a 10 mil, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 100 e drones acima de R$100.000. Isso sempre com a mão na consciência. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que dinheiro não dá em árvore, a gente sabe que drone não é barato, mas que drone traz um retorno quando tudo isso é bem aplicado. Então, por isso, a gente sempre fala para fazer uma escolha consciente. A gente vai estar de mão dada com você no momento dessa escolha. Passada a parte das recomendações, a gente vai começar a abordar outros tópicos que são fundamentais, tá bom? Vamos lá, eu vou lendo aqui para vocês. A gente vai falar sobre o Kit Fly More, o porquê a gente recomenda sempre comprar com o Kit Fly More. Vai falar sobre os aplicativos de voos e quais são os aparelhos compatíveis, tá? Porque nem todo celular ou todo tablet são compatíveis com os aplicativos de voo, então isso é um ponto muito importante. A gente vai tocar nesse assunto. A gente vai mostrar mastigadinho também como criar uma conta da DJI e depois entraremos na configuração do aplicativo, seja do DJI Go 4.0 e do DJI Fly. Nesse primeiro momento, a gente vai mostrar como é a tela inicial e como é a tela de voo. Mais detalhes a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas vai ter esse tipo de conteúdo, não tem como ter um curso sem isso. Depois de falar sobre a tela inicial e a tela de voo, a gente vai falar sobre as configurações disponíveis de fotografia e de vídeo e quais são as configurações mais recomendadas para cada finalidade que você vai utilizar. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho ou está filmando a lazer, mas você quer publicar isso no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Vimeo ou qualquer outro hospedeiro de vídeo. Então a gente vai falar quais são as configurações recomendadas e como fazer essas alterações, tanto no DJI Go 4.0 quanto no DJI Fly. A gente vai falar sobre o firmware e como fazer a atualização, o passo a passo mastigadinho, assim como a NFZ, como fazer a atualização. A gente vai falar sobre case de transporte, o rádio controle com a tela embutida, sem a tela embutida, quais são as configurações, quais são os comandos, cada stick, cada botão, para que serve cada um, como configura, se configura ou não, qual é a configuração que a gente recomenda. Então tudo isso a gente vai aprofundar. Você vai falar assim, Henrique, mas eu não tenho um drone com a tela embutida. Não tem problema, a gente vai falar com um celular ou com um tablet que dá na mesma. Mas eu só tenho com tela embutida. Não tem problema, a gente tem as duas versões aqui disponível para você, tá bom? Então, não importa se você tem tela embutida ou vai usar um device separado, esse curso também se encaixa muito bem para você. E os conteúdos não acabaram por aqui. Vamos lá, vou continuar lendo a minha colinha aqui. A gente vai falar sobre o drone, como abrir, como fechar corretamente, vai falar sobre as hélices, as características, como é que faz o encaixe correto, porque as hélices não são feitas para serem encaixadas em qualquer local. Legal? A gente vai falar sobre o gimbal, o que é, qual é a função, vai falar sobre a proteção do gimbal, quais são os cuidados que você tem que ter, até porque é uma das partes mais caras do seu equipamento e que sem ele perde totalmente o sentido de existir. Vamos falar também sobre as baterias dos drones, como que encaixa, quais são as características, como liga a bateria, como desliga a bateria. A gente vai falar sobre os sensores anti-colisão, como funcionam, quais são os cuidados, até porque sensor anti-colisão não quer dizer que ele não vai bater de jeito nenhum. Existem algumas brechas, digamos assim, que pode acontecer sim uma colisão, mas a gente vai entrar nesses mínimos detalhes. A gente vai falar sobre os drones que têm memória interna, os que não têm. Depois a gente vai abordar uma parte muito importante, que é como fazer o carregamento, tanto do rádio controle sem a tela embutida, quanto com o rádio controle com a tela embutida. Como carregar a bateria do drone fora do hub ou com o hub de carregamento. E quais são os cuidados que você tem que tomar com a sua bateria. Por quê? Vou fazer até um spoiler aqui, vou dar um spoiler para vocês. A bateria dos drones, caso você não saiba e você esteja começando no mundo dos drones, é uma das partes mais importantes e mais caras que você tem no seu equipamento.
Pois é, então você tem que tomar muito cuidado e a gente aborda todos os cuidados, quais são os carregadores recomendados, como você deve armazenar, o que você deve e o que não deve fazer com a sua bateria, porque apesar de parecer simples, não é. Vou dar um outro spoiler aqui pra você. Acabou de vir na cabeça, eu vou falar. Você sabe que você não pode pousar o drone, tirar e encaixar outra bateria logo em seguida, né? Isso é uma regra que se aplica a quase a maioria dos drones. Depois de falar sobre essas características das baterias, de como carregar, tudo isso que eu disse para vocês, a gente vai dividir um briefing em 3. O primeiro briefing são coisas que você tem que fazer dias antes do voo, seja de uma parte técnica de carregar o equipamento, o cartão de memória, até a solicitação de voo. Então a gente vai fazer um checklist e vai deixar disponível para vocês. O segundo briefing é o que você tem que fazer no mínimo um dia antes do voo, para você se preparar e conseguir ter uma operação, seja profissional ou a lazer, com muita eficiência e atingindo seus objetivos. E o terceiro e último briefing é sim o que você tem que fazer no dia do voo. Todas essas etapas são fundamentais tanto para você atingir o objetivo que o seu cliente está pedindo, manter o seu equipamento em segurança e passar profissionalismo. Chega de amadorismo, beleza? E como bônus, a gente vai fazer uma gravação para cada modelo de drone que eu vou citar agora. Assim, se você tiver esse equipamento, você não vai se sentir órfão de informações, tá bom? Ó, a gente vai falar sobre o DJI Neo, Mini 1, Mini SE, Mini 4K, Mini 2 SE, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, que tá chegando agora, né? O DJI Flip, Air 2, Air 2S, Air 3, Air 3S, Mavic Pro da primeira geração, Pro Platinum da primeira geração, Mavic 2 Pro, 2.1, Mavic 3, 3 Classic, 3 Pro, Mavic 4 Pro e também o Inspire 1, 2 e 3. Então, se você tem qualquer um desses equipamentos ou pensa em comprar um desses equipamentos, é mais do que certeza absoluta que esse curso é sim para você, seja para voar profissionalmente, ganhar dinheiro ou para voar a lazer. Além de todos os conteúdos que eu comentei agora para vocês que vão ter no curso, existem pontos que a gente sempre vai fazendo algumas atualizações necessárias. Por exemplo, lançou um novo equipamento da DJI, a gente vai fazer um vídeo falando dele. Mesmo que ainda não tenha sido disponibilizado para o mercado, a gente vai fazer a nossa lição de casa e vai trazer o máximo de informação destrinchada para vocês. Saíram novas atualizações sobre legislações, que esse é um ponto muito importante, tá na mudança do RBAC 94 para o RBAC 100, a gente sim vai fazer atualizações. E isso tudo não vai ter nenhum custo a mais para você, tá bom? Essas atualizações fica por nossa conta de trazer um conteúdo realmente relevante, conciso, preciso e que faça a diferença na sua vida, né? Chega de conteúdos genéricos, de coisas básicas, a gente veio para trazer um pacote completíssimo para você voar profissionalmente, ganhar o seu dinheiro, aprender a pilotar com segurança ou voar a lazer, como você decidir. Ou você pode fazer as duas coisas, claro. Passada essa parte que vocês já entenderam tudo que está incluso no curso, e claro que vão tendo novas atualizações e provavelmente muitos conteúdos que eu não comentei aqui, mas que vai dar vontade e a gente quer compartilhar com vocês e a gente vai inserir no curso, é minha obrigação a dizer quais pontos que a gente não aborda nesse curso. Assim a gente fica com as expectativas alinhadas aqui, combinado? Vamos lá, a gente vai falar sobre a parte agrícola, seja o DJI Agras ou qualquer outro drone de pulverização voltado para a parte agro. Não, a gente não aborda esse assunto. Nesse curso você vai aprender sobre câmeras termográficas, câmeras multiespectrais, mapeamento aéreo, fotogrametria, entre outras questões relacionadas. Não, você não vai aprender esse tipo de conteúdo nesse curso. A gente está pensando em desenvolver sim um curso para isso, porém toma muito tempo, conhecimento, entre outros fatores que a gente decidiu deixar para um outro momento. Porém, nesse curso, por enquanto, não tem esse tipo de conteúdo, combinado? Esse curso é voltado para quem tem um drone FPV, mais ou menos. E eu vou explicar o porquê mais ou menos. Porque assim, se você comprou um drone da DJI, seja o primeiro FPV deles, ou o Avata 1 ou o Avata 2, tem muitas partes, tanto de legislação quanto configuração de aplicativos e outras questões de briefing, segurança de voo e tudo mais, que podem ser aplicados sim a esses equipamentos. Porém, esse curso não é um curso de FPV, legal? Claro, se você comprou esse curso, você tem um FPV, você vai extrair muito conteúdo. Você vai ficar feliz com esse curso, eu te garanto. Porém, se você quer aprofundar muito
com relação ao mundo do FPV, eu recomendo que você procure um curso específico para isso. Esse curso é para você aprender a como fazer transporte de carga com drone. Por enquanto, não. A gente está cogitando também essa ideia de fazer com a linha Matrice, que daí entra bastante a parte Enterprise, né? Tanto Matrice 300, 350 RTK, quem sabe o 400 que está vindo para o Brasil, está no processo de homologação. Então a gente pretende sim ter esse conteúdo, mas por enquanto não tem esse tipo de conteúdo no curso, legal? E agora um ponto muito óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Vamos lá. Esse curso, ele é voltado para transportar, carregar ou fazer qualquer coisa ilícita com seu drone? Não. Você está pensando em fazer algo de ruim com o seu equipamento, seja para invadir privacidade, para espionagem, para atacar, fazer qualquer coisa que seja ilícita, esse curso não é para você. Aqui a gente trabalha dentro das leis, trazendo o máximo de conteúdo, com muito carinho, com muita qualidade, a gente se esforça muito, a gente não gasta, a gente investe muito tempo e dinheiro para trazer o melhor para vocês. Então, se você está procurando algo ilícito, aqui não é o seu lugar. Combinado? Bom, eu acho que ficou muito mais do que assertivo para quem é o curso, né? Então, se você quer comprar um equipamento, ou você já tem um equipamento e quer trabalhar com ele, abrir a sua empresa, aprender muito mais sobre o mundo dos drones com qualidade e precisão, com uma empresa que trabalha há mais de 6 anos com os equipamentos, e fornece serviço, não é apenas uma escola, a gente também fornece serviço, tem mais de 1000 voos registrados, você está no lugar certo. Tá bom? E se você quiser também voar a lazer, você também tá no lugar certo. Aqui é um banho de informação. Combinado? Então vem com a gente que você não vai se arrepender nem um pouquinho.